Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, em poder fazer essa palestra. Eu também sou aluno da Raquel, acabei recentemente terminei o curso assíncrono dela, do Interpreters Academy, e em breve espero estar aí também fazendo a prática de interpretação. Mas eu até brinquei com a Raquel que eu acho muito mais fácil ser orador do que ser intérprete, porque eu sou professor há muitos anos. Então, meu nome é Rafael Dias, eu sou paulista, estudei na Unesp e na Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho há 14 anos com ensino de português para estrangeiros. Atualmente trabalho na Escola Americana de Brasília. O título da minha palestra é Políticas de Repressão Linguística no Brasil e a Construção de uma Nação Monolíngue. Então, já é um título aí bastante curioso, né? Como assim a construção de uma nação monolíngue? Então, eu gostaria de partir daí. Essa ideia de que o Brasil é um país monolíngue não surgiu do dia para a noite. O Brasil, enquanto uma nação monolíngue, ele foi reflexo de um projeto de Estado. Ele foi reflexo de um conjunto de políticas linguísticas repressoras que fizeram com que a língua portuguesa se tornasse a língua dominante neste país. Mas daí eu pergunto para vocês, pode passar. No Brasil só se fala português? Esta é minha grande pergunta. Até muitos brasileiros acreditam que o nosso país, é um país monolíngue. Mas será que é verdade? Será que no Brasil só se fala o português? Por todos os lugares que nós vamos, sempre ouvimos a mesma língua. Mas será que o Brasil é de fato um país monolíngue? Pode passar. De acordo com o Instituto de Políticas Linguísticas, IPOL, o Brasil não é diferente da maioria dos países do mundo. O Brasil é, por sua natureza, um país multilingüe. E existem cerca de 250 línguas no Brasil. Dentre essas 250 línguas, temos aí cerca de 180 línguas indígenas, ou seja, línguas autóctones, e cerca de 56 línguas de imigrantes, então línguas trazidas por imigrantes desde o século XIX, sobretudo no sul do Brasil, e 2 línguas de sinais. As pessoas conhecem a Libras, que tem um status cooficial no Brasil, é uma língua cooficial a nível nacional desde 2002, mas também existe uma outra língua de sinais indígena, né? Então, existe uma comunidade no interior do Maranhão que, dentro dessa comunidade indígena, existem muitos surdos. Então, eles desenvolveram uma língua indígena de sinais, chamada de Língua de Sinais Kaapó, no estado do Maranhão. Então, temos aí 2 línguas de sinais, sendo uma oficial no país, 56 línguas de imigrantes e cerca de 180 línguas indígenas. Portanto, o Brasil é, como a maioria dos outros países, um país multilingüe. Pode passar. Então, como vocês podem perceber aqui, de acordo com o Instituto Socioambiental, as línguas indígenas tendem a se concentrar na região norte e centro-oeste do Brasil. Então, nas regiões onde a colonização portuguesa é mais remota, como Nordeste e Sudeste, a tendência é você ter regiões mais monolíngues no português. E é o que a gente encontra, porque a população brasileira, até hoje, se concentra sobretudo na costa brasileira, enquanto que as línguas indígenas elas estão mais isoladas na região amazônica. Então, aqui neste mapa, de acordo com o Instituto Socioambiental, nós temos aí as famílias linguísticas das línguas indígenas. Então, são cerca de 180 línguas indígenas, a maior parte concentrada na região norte e centro-oeste. Ok? Existem alguns polos de línguas indígenas também no litoral sul e sudeste, né? Mas não é como na região norte. Muito bem. Pode passar? Apesar de termos 250 línguas faladas no território brasileiro,
apenas algumas têm status de língua cooficial a nível municipal. Então, desde a criação do Inventário Nacional de Diversidade Linguística do governo Lula, no início do século XXI, tem surgido um movimento de cooficialização de línguas minoritárias no Brasil, seja línguas indígenas, seja línguas de imigrantes, ou também línguas de sinais. Como vocês sabem, a Libras é a segunda língua oficial do país, desde 2002. Né? Então, como vocês podem perceber, temos aí essa grande diversidade linguística no Brasil, mas apenas algumas têm status cooficial. Este mapa já está desatualizado, porque ele vive crescendo, porque esse movimento de cooficialização ele vem se acelerando, tá? Mas, em geral, a gente tem aí línguas indígenas concentradas mais na região norte e línguas de imigrantes concentradas, sobretudo, na região sul. Então, como vocês podem perceber, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, é uma cidade gigantesca que tem várias línguas oficiais indígenas, como Nhengatu, Baniwa, Tucano. Recentemente também foi cooficializado Yanomami, uma outra língua indígena de status cooficial, a nível municipal. Então, todos esses movimentos são movimentos a nível municipal. No estado do Roraima, temos Macuxi e Uapixana. No estado do Tocantins, temos Acuexerente. Ou seja, há um movimento de cooficialização de línguas indígenas, sobretudo no norte do Brasil. Por outro lado, há um movimento de cooficialização muito forte no sul do Brasil em relação às línguas de herança. Né? Como vocês podem perceber, em Santa Catarina, existem dialetos do alemão que têm status cooficial. Não é apenas o alemão padrão, como em Pomerode, mas também temos pomerano, com status cooficial em Pomerode, algumas cidades do Rio Grande do Sul e também no Espírito Santo, sobretudo na Serra Capixaba, que tem uma forte presença de descendentes de pomeranos, que era uma antiga região entre Alemanha e Polônia, né? Então, é uma língua, um patrimônio aí imaterial, que é um dialeto do alemão já extinto na Alemanha, mas que é amplamente utilizado em alguns estados do Brasil, tá? Contudo, o pomerano, né, não é a língua o dialeto alemão mais utilizado no Brasil. O Hunsrück tem cerca de 3 milhões de falantes só no Brasil. Ele também é falado na Argentina, no Paraguai, mas é no Brasil que ele tem um número maior de falantes. Né? Eu morava em Santa Catarina e pude perceber que existem ainda alguns descendentes de alemães, sobretudo nas regiões rurais, não nas regiões urbanas, mas nas regiões rurais há um certo número de falantes dessas línguas de origem alemã. Então, o Hunsrück tem cerca de 3 milhões de falantes. Só o Hunsrück tem mais falantes do que as 180 línguas indígenas todas, né? Essas 180 línguas indígenas faladas no Brasil são faladas por menos de 800 mil pessoas. Então, menos de 1% dos brasileiros utiliza uma língua indígena. Mas 3 milhões de brasileiros utilizam também o Hunsrück no ambiente doméstico, né? Numa situação de bilinguismo total, português e Hunsrück. A língua do lar versus a língua da comunidade. Né? Então, por exemplo, no Espírito Santo, no município de Santa Maria de Jetibá, 90% dos habitantes utilizam o pomerano. Tem o pomerano como língua materna. Dialetos do italiano também são falados e têm status cooficial em algumas cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como é o caso do talian, que é também considerado um patrimônio material do estado de Santa Catarina. Tá? Falado na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense, né? Por descendentes de italianos do Vêneto. É também conhecido como o dialeto vêneto do Brasil, porque ele é uma variação do dialeto vêneto. Sabemos que a maior parte dos imigrantes de italianos que foram para o sul provinham da região do Vêneto. Portanto, o italiano nada mais é do que uma variedade
brasileira do Vêneto, com muita influência lexical da língua portuguesa, obviamente, né? Então existem aí muitas línguas utilizadas no Brasil, mas por minorias. 98% dos brasileiros utiliza praticamente só o português. E 2% dos brasileiros utilizam uma gama, centenas de línguas diferentes. Então, essa diversidade linguística no Brasil, ela é muito limitada em grupos muito minoritários. Ok? Pode passar? Mas a minha grande pergunta para esta apresentação é: mas como o português se tornou a língua dominante no país e a língua materna da esmagadora maioria dos brasileiros? Se a gente, como a maior parte dos países do mundo, é um país multilíngue e no passado mais línguas ainda eram faladas, como que hoje a gente praticamente só ouve a língua portuguesa? Por que que o português se tornou a língua hegemônica do território brasileiro? E por que não as línguas indígenas? E por que não as línguas de imigrantes no Sul? Então, o que eu quero mostrar com essa apresentação é que tudo isso foi fruto de um conjunto de políticas repressoras que fizeram com que o português se tornasse a língua oficial do território brasileiro e a língua materna da maioria dos brasileiros, tá? Mas foi um conjunto de fatores sócio-históricos, de políticas repressoras eh, no país para que o português se tornasse, então, a língua hegemônica e língua materna dos brasileiros. Pode passar? Então, se a gente voltar para a história do Brasil, a língua portuguesa ela chega no território brasileiro em 1500, com o descobrimento do Brasil, mas é só a partir de 1532 que ela passa a ser um pouco mais utilizada, porque a colonização portuguesa, de fato, ela vai iniciar em 1532, como sabemos da aula de História do Brasil. Então, a gente tem pequenos polos de presença portuguesa na costa brasileira. Então, sabemos que a colonização portuguesa ela começa na costa brasileira e vai chegar tardiamente no norte do Brasil. Né? O sul também vai ser colonizado um pouco mais tardiamente, mas se concentra ali no sudeste e nordeste, é onde se concentra a administração colonial. Né? Então, a língua portuguesa, nos primeiros séculos da colonização, ela era considerada a língua das elites coloniais, a língua da administração. Ela era amplamente utilizada na costa do Nordeste, porque Salvador era a nossa capital, né? E ao longo desse século XVI, XVII, até meados do século XVIII, a língua portuguesa não era a língua mais falada no Brasil. Então, ela foi sendo implementada ao longo do processo colonial. Não foi do dia para a noite que todas as pessoas passaram a utilizar o português como língua de comunicação. A língua portuguesa era restrita aos colonizadores portugueses e seus descendentes, mas ela era bastante restrita. As línguas realmente utilizadas, sobretudo no Sudeste, e depois se espalham para o Centro-Oeste e outras regiões, eram as línguas gerais. O que eram as línguas gerais? As línguas gerais eram línguas indígenas de base tupi, com influência lexical do português. Então, os jesuítas, em suas missões evangelizadoras, eles conseguiram padronizar toda aquela diversidade de línguas indígenas, criando aí basicamente duas línguas gerais indígenas. Eles chegaram a criar a língua geral paulista, utilizada no estado de São Paulo, e depois, com o movimento das bandeiras, vai ser espalhada por boa parte do território brasileiro, sobretudo centro-oeste, sul de Minas Gerais, Paraná e partes de Santa Catarina. Então, todo esse meio do Brasil utilizava como língua franca a língua geral paulista, que era uma língua de base tupi. Basicamente, também era o tupi antigo, basicamente, com influência lexical do português. E na região norte, eles vão criar, os jesuítas vão padronizar as línguas de lá e vão criar uma outra língua geral, a língua geral amazônica, que vai ser amplamente falada até meados do século XIX e ainda hoje é falada. Hoje é chamada de Nhengatu, que é uma língua cooficial no município de São Gabriel da Cachoeira. Ok? Então, é uma língua
que teve ampla circulação no norte do Brasil ao longo do processo colonial português e que até hoje é falada no território brasileiro. Contudo, a língua geral paulista ela desapareceu no início do século XIX. Tá? Então, o Sudeste, com as grandes imigrações que teve ao longo dos séculos XIX e XX, ele foi perdendo essa língua indígena, que era amplamente falada em situações de bilinguismo, inclusive. Se não fossem as políticas pombalinas, daí no século XVIII a gente vai ter um grande imperador português, Marquês de Pombal, que vai instituir a proibição do uso das línguas gerais, porque ele tinha uma ideologia nacionalista, a ideia de Estado-nação, criar uma identidade única para o território brasileiro através da língua portuguesa. Então, essas línguas gerais serão proibidas em 1757. Mas há outros fatores que culminaram no domínio da língua portuguesa no território nacional. Para que um país passe a falar uma língua como língua materna, eu preciso não só de políticas repressoras, mas eu preciso, sobretudo, de falantes dessa língua. Então, o motivo pelo qual muitos brasileiros hoje falam a língua portuguesa e não o tupi é porque muitos de nós descendemos desses imigrantes que chegaram nas Minas Gerais a partir do século XVIII. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tinha uma população de 300 mil pessoas no início do século XVIII. Era do tamanho da cidade de Florianópolis, em termos populacionais. Então, no início do século XVIII, a população era minúscula. 300 mil pessoas que utilizavam, algumas pessoas utilizavam a língua portuguesa, mas a grande maioria utilizavam as línguas gerais. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais no século XVIII, 600 mil portugueses chegam em busca de ouro ao longo do século XVIII. E vamos começar o século XIX, portanto, com 3 milhões de habitantes. Ou seja, o boom populacional no Brasil ele começa em meados do século XVIII com a descoberta do ouro em Minas Gerais. Daí que a língua portuguesa passa a ser mais relevante do que as línguas gerais também, porque havia mais portugueses na colônia, portanto, eles traziam suas línguas, né, a língua portuguesa, e eles disseminavam essa língua pelo território brasileiro. Então, quando acaba o ouro em Minas Gerais, por exemplo, os descendentes desses primeiros colonizadores foram espalhando a língua portuguesa pelo centro-oeste, pelo estado do Goiás e etc., por todo o território brasileiro. Então, são grandes ondas imigratórias que vão fazer com que o português se torne a língua hegemônica no território nacional, ok? Então é importante a gente entender isso, que para o Brasil passar a falar português não foi um processo do dia para a noite, até o século XVIII não era a língua mais usada no território brasileiro, eu preciso de falantes, né? Então daí tem essa proibição das línguas gerais. Um outro movimento que vai fazer com que a língua portuguesa ganhe importância no Brasil é a questão da chegada da corte portuguesa em 1808, né? A corte portuguesa traz consigo milhares de portugueses também, né? E depois, ao longo do século XIX, a língua portuguesa já estava se consolidando no território nacional, vai acontecer um movimento contrário. Com incentivo às imigrações europeias e asiáticas, o português é colocado em xeque mais uma vez. Porque no Cone Sul do Brasil, Sul e Sudeste, a língua portuguesa já era amplamente falada, mas esses imigrantes também trazem suas línguas, né? E por muito tempo eles vão utilizar suas línguas maternas na comunicação diária, até chegar no governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo, onde ele vai criar o crime linguístico. Pode passar? Então, como eu falei sobre as línguas gerais, né? Língua geral paulista, que foi se espalhando de São Paulo para o centro-oeste e para o Paraná, e a língua geral amazônica na parte do norte. Pode passar? Eu acho que eu não vou passar o vídeo, acho que eu vou pular o vídeo. E como eu falei, então, a partir do século XIX, com a grande imigração, só para vocês terem uma ideia, números do IBGE, ok?
No início do século XIX, o Brasil tinha uma população de 3 milhões de habitantes. Era a população do Uruguai, em todo o território brasileiro. No final do século XIX, o Brasil começa aí, na virada do século, com 17 milhões. Ou seja, há um segundo boom populacional aí ao longo do século XIX por conta da imigração europeia e asiática, né? Então, como vocês podem ver, de acordo com o IBGE, os portugueses liderando o ranking da imigração mais uma vez. Então, mais uma vez, a língua portuguesa ganhando importância no território nacional. Em seguida, os italianos, espanhóis, alemães, japoneses, russos, austríacos, dentre outras minorias europeias, né? Então, toda essa população de imigrantes vai trazer consigo suas línguas originais, vão utilizar essas línguas, sobretudo na primeira geração, segunda geração, e por conta de políticas repressoras, mais uma vez, essas línguas vão começar a se perder a partir da Segunda Guerra Mundial. Pode passar? Então, Getúlio Vargas, como ele se aliou aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, automaticamente ele se tornou inimigo da Tríplice Aliança. Quem era a Tríplice Aliança? Itália, Japão, Alemanha. E eram, coincidentemente, três grupos de imigrantes muito fortes no Cone Sul do Brasil, Sudeste e Sul. Então, essas três línguas foram amplamente perseguidas pela polícia, pelo Estado, porque era proibido utilizar outras línguas no território nacional ao longo do Estado Novo, de 1937 a 1945. Então, esses descendentes, sobretudo no sul do Brasil, e há muitos relatos de descendentes de alemães, italianos, japoneses que falam sobre isso, porque as pessoas ainda estão vivas, as pessoas mais velhas ainda têm essa memória da época que elas não podiam se expressar em japonês, em alemão ou em italiano, porque era crime, né? Então, quem conhece o sul do Brasil e já conversou com algum idoso, alguém provavelmente já contou essa história de que não podia falar alemão. Os alemães eram perseguidos ao longo da Segunda Guerra Mundial, né, porque eles eram vistos como inimigos do Estado brasileiro. Então, esta placa aqui vocês encontravam facilmente no sul do Brasil. É proibido falar os idiomas alemão, italiano e japonês. No Brasil, fala-se somente o português. Aí a gente vê a política linguística do Getúlio Vargas, que era um crime de Estado, literalmente. Em Santa Catarina, por exemplo, havia campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial para isolar os descendentes de alemão que falassem suas línguas maternas. Era considerado um crime. Então, essas pessoas elas eram isoladas nesses campos de concentração. Dentro da própria Universidade Federal de Santa Catarina, partes dela eram um campo de concentração, ok? Onde esses alemães eles eram torturados por falarem suas línguas maternas. Ou seja, houve um sentimento de vergonha em falar essas línguas. Se vocês forem para Blumenau, por exemplo, vão encontrar várias placas de ruas com nomes bem brasileiros. Por quê? Antes eram nomes bem alemães, tinha escolas alemãs em Blumenau, e tudo isso foi sendo nacionalizado, tudo foi sendo convertido ao português. Nos cemitérios dessas colônias alemãs, por exemplo, as lápides estão todas em português, mas elas eram em alemão e tiveram que traduzi-las para o português. Então, houve todo um processo nacional, uma política repressora durante o Estado Novo, para que o português se impusesse no território nacional e, sobretudo, no sul do Brasil, que era a grande preocupação do Getúlio Vargas, porque ele tinha um medo dessas populações que eram inimigas do Estado brasileiro, é, ele tinha medo que eles se rebelassem contra o Estado brasileiro ou que criassem pequenos núcleos de alemães, italianos ou japoneses. Então, havia esse medo durante o Estado Novo. Tanto que o próprio Getúlio Vargas ele enviava soldados de outras regiões do Brasil para o sul do Brasil para impor a língua portuguesa, mandava professores de língua portuguesa, porque muitas escolas eram ensinadas em alemão, no sul do Brasil, havia imprensa alemã, e tudo isso foi sendo perdido ao longo das gerações por conta de políticas repressoras linguísticas.
tá? Então, que fique claro, era um crime falar essas línguas e qualquer outra língua. As línguas indígenas também foram perseguidas ao longo do Estado Novo, porque a ideia era criar o brasileiro. O Brasil era um estado multicultural, era um caldeirão de culturas no início do século XX. Então, a preocupação do Getúlio Vargas era criar o brasileiro, né? Pode passar. Não sei se a gente vai ter tempo, mas eu acho que, de repente, passa depois o vídeo. O que você acha? Acho melhor, porque eu acho que tá em PDF e não vai conseguir ver. Não vai ficar bom também. Mas aqui a gente teria um relato, vocês podem ver depois, alguns descendentes de alemães contando sobre essa história, de como eles eram perseguidos, a polícia passava nas casas, quando eles falavam alemão, eles fechavam as janelas. Então, até hoje no Sul, hoje mudou muito porque eles estão tentando reivindicar essas línguas, né? Mas havia um sentimento de vergonha em falar essas línguas, né? Os descendentes de alemães, até hoje no Sul, muitas vezes são chamados de colonos, é tipo um caipira, né? Então, havia um certo preconceito em relação aos imigrantes no Sul do Brasil, tá? Pode passar. Considerações finais. Então, como eu mostrei aqui nesta palestra, então, a consolidação da língua portuguesa no Brasil, ela começa no século XVIII e não no século XVI, como a gente aprende na escola. Os jesuítas não impunham a língua portuguesa como a gente imaginava. Eles foram os primeiros linguistas a criarem dicionários de tupi e português. Ensinavam nas línguas gerais. O catolicismo era feito nas línguas indígenas. Tanto que foi por esse motivo que Marquês de Pombal expulsa os jesuítas no século XVIII, porque os jesuítas representavam inimigos do Estado português, num certo ponto, no século XVIII. Né? Então, a língua portuguesa só passa a ter mais importância a partir do século XVIII, 300 anos depois do início do descobrimento do Brasil. E não é um processo do dia para a noite. Então, a língua portuguesa não passou a ser a língua dominante do dia para a noite. Foi um longo processo que vai atingir o seu ápice apenas em meados do século XX. Por que eu digo século XX? Porque depois a língua portuguesa começou a se consolidar no século XVIII, depois veio a grande imigração. Ou seja, ela foi colocada em xeque mais uma vez ao longo do século XIX, e depois, só lá no século XX, com as políticas repressoras de Getúlio Vargas, é que a língua portuguesa realmente vai se consolidar em todo o território brasileiro, né? E não só no Sudeste e Nordeste, mas também no Sul e no Norte, tá? Foi um conjunto de fatores sócio-históricos e de políticas linguísticas repressoras que garantiram o domínio do português no território nacional, como eu mencionei. Embora a imensa maioria dos brasileiros fale basicamente português hoje em dia, existem muitas línguas minoritárias ainda faladas no Brasil, em via de cooficialização. Se vocês checarem a lista de línguas cooficiais a nível municipal no Brasil, de acordo com o IPOL, já temos mais ou menos 22 línguas cooficiais no Brasil, a nível municipal. Tá? Essa lista ela aumenta a cada ano. Ok? Então, esse movimento é muito forte no norte e no sul. Tá? Línguas indígenas no norte, línguas europeias no sul. Basicamente isso que eu tinha para hoje. Consegui fazer em 30 minutos, certinho. Então, podemos abrir para perguntas, considerações.